Olá, olha nós de novo, mais um tema aí para nós, né? Que ficou na sequência para nós estarmos falando e vamos lá. Nós colocamos, né, sobre o superdotado, colocamos as características dele, não falamos do autista, né? Mas nós temos também o autista nessa classificação, onde o autista ele tem que ser incluído. Hoje nós temos muitas crianças autistas que tem que ter essa atenção também, esse cuidado, saber entender, saber conhecer as limitações dele e estar acompanhando também. E nós vamos tratar agora sobre a família nessa educação inclusiva. Qual é o papel de destaque da família na educação inclusiva? Porque na área da educação a família também tem um papel importante, mas para incluir é muito mais importante. Por quê? Porque a família também precisa ser acompanhada. É importante que nós começamos a pensar nisso, que a família precisa também ter um acompanhamento de um profissional especialista. Principalmente a família que tem as pessoas com deficiência. Ela precisa de uma ajuda psicológica, que é sempre bem-vinda essa ajuda na família, que às vezes a família não sabe como lidar, como tratar na área da educação. O que o filho dela está aprendendo ali, o que uma mãe está deixando um filho numa classe comum, o que ele está aprendendo. O tratamento dessa criança requer uma atenção. Então nós também temos que nos preocupar com isso, que é muito importante. E a criança especial, nós temos que entender que essa família tem outros filhos. Então eles têm que ser acompanhados, sim. Isso é o papel de destaque que nós temos que dar para a família. Agora, qual que é o papel da família com a criança com deficiência e a educação junto? A família, ela tem que, primeiro, ela tem que aceitar que o filho dela é deficiente e tem que levá-lo à escola. E ela tem que levá-lo à escola e sentir que a escola transmite segurança para o filho dela. Então, é importante que as mães acompanhem os seus filhos até a escola, que procurem saber e nós, professores, possamos estar ali para tirar todas as dúvidas dessa mãe. É importante que a família, se a criança ela toma medicamento, é importante que a família passe isso para a escola, faça esse acompanhamento, ouça os professores. É importante que a família aceite os tratamentos devidos. É importante que a família leve regularmente ao médico quando houver necessidade. E se ela não tem essas condições, ela procure a escola e a escola esteja preparada para dar esse suporte. Por isso que nós, professores, no ensino regular, nós precisamos também ter esse comprometimento. Então, o papel da família é fundamental, é importante destacar esses itens, é importante que nós nos preocupamos também com a família, certo? Porque eles têm outros filhos, conforme já foi dito, e esses outros filhos precisam também do pai e da mãe, e eles são diferentes, e os irmãos. E essa inclusão familiar também tem que existir. Por isso que é importante a escola também participar dessa vida familiar. E dentro disso, nós enquanto professor, qual que é o meu papel no ensino regular? O papel do professor ele deve ser um agente facilitador e não um desmotivador na situação de ensino e aprendizagem. O que seria esse facilitador? É eu facilitar para a pessoa com deficiência? É eu facilitar para o meu aluno? Fazer por ele? Não, é deixá-lo fazer, é motivá-lo, é falar que ele consegue, que ele vai fazer, é estar atento aos movimentos dele. Eu sei que tem muitos alunos dentro da sala de aula, mas eu preciso ter esse olhar. Não o olhar, ele não consegue, ele não vai fazer, ele é assim mesmo. Isso não é o papel do professor. O papel do professor é motivar o seu aluno dentro desse aprendizado. Se o professor interagir com o aluno da mesma forma que ele age com as outras pessoas, com respeito, com habilidade, com amor, sobretudo com segurança, o processo de ensino e aprendizagem terá grandes possibilidades de se efetivar, terá grandes possibilidades de dar certo, né? Então, esse é o papel do professor, este é o meu papel, é o seu papel em sala de aula, é fazer uma aula diferente, é fazer com que o aluno tenha prazer em sair da sala de aula, chegar em casa, voltar no outro dia
feliz, querendo participar da aula, querendo fazer as atividades. Mas isso vai depender como está sendo conduzido em sala de aula. E quando eu digo, existe 2 tipos de professor, é aí que nós vamos ver qual professor que eu sou. Eu sou o professor especialista ou eu sou o professor de ensino comum? Aonde eu estou classificado? Especialista, porque eu só faço aquilo, é daquele jeito, eu sou especialista no que eu faço e pronto. Ou eu sou um professor comum, do oral, para tanto faz. O que vai acontecer? Ou sou um professor que faço a diferença? Aonde eu estou classificado? Então eu tenho que juntar os 2. Eu preciso ser especialista e preciso ser comum, para que dê certo, para que eu saiba do que eu estou falando e eu consiga olhar o meu aluno como todos os alunos em sala de aula, que eu não faça diferença, que eu não faça distinção entre os alunos, que eu consiga fazer minha aula diferente, mas dentro dos conceitos e dos padrões corretos, onde o ensino ele seja colaborativo para a inclusão. Eu preciso fazer com que esse ensino seja colaborativo. De que forma? Onde eu colaboro para que essa inclusão saia do papel e realmente eu faço essa diferença em sala de aula. Qual que é a minha classificação? Só especialista ou só comum? Então lembre-se, você precisa dos 2. Eu preciso ser especialista, certo? E comum, para que eu possa ser esse educador colaborativo para a inclusão deste meu aluno, com todas essas características. Aí eu pergunto para você, que competência eu preciso ter dentro da sala de aula? Quais são elas? Aí que nós vamos conversar. Eu preciso demonstrar os meus conhecimentos dos aspectos históricos. Eu preciso conhecer as deficiências, quais são elas, aonde eu tenho que atuar. A relação da sociedade com a deficiência e com as pessoas com deficiência. Eu conheço? Eu tenho esse conhecimento? Eu preciso ter a competência de conhecer as várias tendências de abordagem teóricas da educação em relação às pessoas que apresentam as necessidades especiais, que são as deficiências. Eu consigo fazer tudo isso? Eu, como educador, como um professor colaborativo, eu consigo. Eu preciso ser capaz de produzir e selecionar materiais didáticos vistas aos trabalhos pedagógicos. Eu preciso construir meus materiais pedagógicos, principalmente se eu tenho na minha sala pessoas com deficiência, seja qual for a deficiência. O meu material ele tem que ser produzido por mim, eu tenho que ser conhecedor do meu material. Eu preciso identificar as necessidades educacionais de cada aluno por meio de uma avaliação pedagógica. Então eu preciso entender e fazer essa análise. Eu preciso fazer essa análise da minha sala. Eu preciso fazer uma sondagem. Quem são os meus alunos? Quais os tipos de deficiências eles têm? Aonde eu preciso atuar com o aprendizado dele? Eu preciso elaborar um plano de atendimento no serviço de apoio. Eu preciso fazer isso. O pedagógico especializado, que é o SAP, visando a intervenção pedagógica nas áreas do desenvolvimento global e os encaminhamentos educacionais necessários. Então, se eu tenho essas características, com certeza eu vou conseguir levar o meu aluno a ter realmente essa famosa inclusão. Eu preciso também desenvolver nos meus alunos que estão matriculados em classe comum atividades complementares. Então, eu preciso envolver todos. Por isso que eu preciso ter o meu plano de aula flexível. Eu preciso eu preciso entender que essas flexibilidades, elas têm que promover adaptações de acesso ao meu currículo e recursos específicos necessários. Eu preciso conhecer os indicadores que definam a evolução do meu aluno em relação ao domínio dos conteúdos curriculares e a elaboração de registros adequados. Nós precisamos entender que é necessário registrar todas as minhas atividades em sala de aula. Porque se eu não registrar, se eu não tiver esse hábito, como que eu vou guardar tudo na minha mente?
Então eu preciso registrar a evolução do meu aluno. E quando eu faço isso, eu estou fazendo parte da vida dele. Então isso é muito importante para nós, enquanto professores, conhecer e desenvolver. Se eu não tenho essas competências, eu preciso desenvolver. Então eu preciso ter conhecimento, habilidade, atitude dentro da minha sala de aula. Isso não é só empresarial, é sala de aula, é alunos, é vidas que eu estou mexendo. Então há essa necessidade. E aí eu tenho que falar para vocês que tem a historinha muito simples, né, de Staples, que ele dizia o seguinte: ele se tornou membro de uma sociedade e vocês vão ter acesso a esse material e vocês vão ver a história dele. Ele conseguiu ser um universitário, mesmo com as limitações dele, ele conseguiu ser e desenvolver capacidades, inteligência dentro das limitações, e hoje ele é um escritor. Então eu digo para vocês, o impossível, ele só existe até o dia em que não inventarem a superação. Então o nosso lema é: nós podemos fazer a diferença e incluir os nossos alunos. Então eu convido você, assista essa aula, faça dessa aula, traga para a vida de vocês e faça a diferença na vida dos nossos alunos. Tenham todos um bom dia, um excelente dia, uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até breve.